Caros irmãos e irmãs, iniciamos o Santo Tríduo da Páscoa. Essa celebração que se estende por 3 dias de forma ininterrupta. Como sabemos, é a única celebração ao longo do ano litúrgico que não se faz uma celebração acabada e depois outra, mas é uma só celebração. A liturgia expressa esta realidade no detalhe de que no final da missa de hoje não temos bênção final. Não há bênção final porque a celebração não terminou. Ela começa com a celebração da missa vespertina da Ceia do Senhor, continua com a transladação do Santíssimo Sacramento e a vigília de adoração, se estende pela Sexta-feira Santa, culminando às 3 horas da tarde, no momento da cruz, o momento em que Jesus morre na cruz para nossa salvação, e segue ao longo de todo o dia, entrando no tempo do silêncio, do recolhimento, do velório que nós oferecemos em honra de Jesus. Sábado pela manhã, Jesus está no sepulcro, até culminar no sábado à noite, quando então celebramos com grande solenidade a vigília da Páscoa na ressurreição. Uma só e única cerimônia religiosa que se faz desde a quinta-feira à tarde até o sábado à noite. Dias santos dizem que nós não somente recordamos os passos da vida de Jesus nosso Senhor, mas também o acompanhamos e estamos associados a este mistério pelo batismo que nos une ao corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Na missa de hoje nós celebramos esse mistério bonito da instituição da Sagrada Eucaristia, a instituição do sacerdócio do Novo Testamento, e dentro do contexto da última ceia, no qual o Senhor institui esses 2 sacramentos, Ele realiza esse gesto de serviço e de humildade, de lavar os pés dos 12 apóstolos. Vamos também realizar essa cerimônia, na qual o sacerdote, que atua na pessoa de Jesus Cristo, in persona Christi, lavará os pés desses 12 homens que representam o colégio apostólico. Irmãos e irmãs, a última ceia é o momento em que nós temos que celebrar com grande alegria, com grande efusão, pois a igreja vive da Eucaristia, que nasce na noite de hoje. O Papa São João Paulo II gostava de recordar essa verdade de fé da tradição de 2000 anos. Ecclesiat vivit de Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Toda a vitalidade da Igreja Católica, a razão de ser da igreja, o motivo pelo qual a Igreja Católica permanece de pé depois de 2000 anos de história, com tantas peripécias, com tanta perseguição, com tanta infidelidade e pecado dentro da igreja, só se explica a permanência da igreja porque cada dia se celebra em alguma parte do mundo e em muitas partes do mundo simultaneamente a Sagrada Eucaristia. A atualização incruenta do santo sacrifício do nosso Redentor realizado na cruz e a atualização desta ceia que hoje celebramos, a última ceia que o Senhor celebrou com os discípulos. Nós ouvimos na primeira leitura o relato de como se celebrava a Páscoa no Antigo Testamento. Jesus começou naquela tarde santa a celebrar justamente esse rito, a celebrar a Páscoa judaica, e dentro do rito judaico o Senhor realiza algo novo. Ele institui um novo rito, uma nova celebração, institui o sacramento da Eucaristia, convertendo o pão e o vinho no seu corpo e sangue, através desse milagre, o maior milagre que Jesus já realizou nessa terra. Muito maior do que
a ressurreição de tantas pessoas, muito maior do que os milagres de expulsar o demônio com uma só palavra, muito mais do que todos os milagres de Cristo, está a Eucaristia. Milagre que se repete cada dia sobre os altares das igrejas católicas em todo o mundo, com mais ou com menos solenidade, com mais ou com menor brilho por parte do celebrante, mas é sempre uma ação de Cristo, nosso Senhor. É Ele que, através do sacerdote, pobre instrumento, volta a atualizar o seu único e eterno sacrifício, que só Ele pode realizar. Irmãos e irmãs, celebremos, portanto, com devoção esta festa. Recordemos o gesto de humildade de Jesus na última ceia, que se coloca na posição de servo e lava os pés dos seus apóstolos, dando-lhes um exemplo a seguir, que nós também saibamos lavar os pés uns dos outros, ou seja, oferecer o perdão das ofensas, dos agravos, dos prejuízos que porventura ao longo da vida possamos sofrer. Lavar os pés significa servir, significa sorrir, significa perdoar, significa, em definitiva, amar como Jesus Cristo nos ensinou. Sigamos esta celebração com esta devoção, com esta fé. Renovemos o nosso desejo sincero de imitar o nosso Salvador. Não é dia só de recordar que Jesus fez um gesto bonito, é dia de fazer um bom propósito, de que nós, pessoalmente, também o imitemos no serviço, na caridade, no perdão, na alegria. E renovemos a nossa fé na presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Como nos recordava o Concílio de Trento, Jesus está ali presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. Em cada partícula, em cada gota do seu precioso sangue, nas espécies do vinho, Jesus está ali, todo inteiro. In omnibus partibus totus Christus, diziam os teólogos na Idade Média. Em cada uma das partes está presente todo o Cristo. Por menor que seja um fragmento da Eucaristia, ali está todo o Senhor, Jesus, vivo, verdadeiro. Tenhamos sempre esse grande zelo, esta grande piedade, esse grande amor e essa grande fé nessa presença real do Senhor. Cuidemos da nossa alma, do nosso coração, para que possamos sempre comungar dignamente. E se no momento não estamos preparados para receber Jesus sacramentalmente, não desanimemos, não nos sintamos inferiores, mas com humildade façamos uma boa ação de arrependimento dos nossos pecados e façamos um bom ato de comunhão espiritual. Uma comunhão espiritual, irmãos e irmãs, bem feita, feita com fé, feita com humildade, vale muito mais do que 1000 comunhões sacramentais mal feitas, com tibieza, com distração e com rotina. Busquemos sempre essa comunhão com Cristo, seja sacramentalmente, seja espiritualmente, para que assim o Senhor seja sempre a fonte da nossa alegria, que seja sempre a força para continuarmos a nossa caminhada. Que assim seja.